né? Ia ver os jogos deles, né? Tu pegou um período meu ali bem legal, onde eu estava numa preparação muito grande já com o sonho de ser um treinador, de me tornar um treinador de categoria de base. Então esse jogador ele vai sair preparado do Internacional para ir para uma outra escola, para ir para um outro país, para ir para um outro clube, não sei. E os que vão chegar no profissional, eles precisam pisar lá dentro e vestir a camisa com DNA colorado. Enquanto um analista está fazendo o pós-jogo, né, que ele tem que fazer o pós-jogo, um outro está fazendo o pré-jogo, que é a equipe que vai jogar contra o próximo time, e o outro analista está fazendo o outro jogo ainda. O adversário. Começa agora então mais um Churrasco ITI aqui no Café com Bytes, ó, tá chegando, ó. Não, já larga, essa é a apresentação. Olha aí, ó. Que espetáculo. Uma salva de palmas para esse lugar aqui hoje. Buena Vista, Casa de Carnes, estamos aqui gravando esse episódio. Então, para você ficar aí sabendo de tudo que tá acontecendo, ó. Meu entrevistado aqui já disse o seguinte, ó, tu vai falando enquanto eu vou comendo, tá? Tá aqui ele, ó. Já começou, já. Por favor, faça as honras aí. Me diz, antes de qualquer coisa. Olha aí. Ana Maria Braga, passar por baixo, né? Espera, não, tem que dar um tempo da alma voltar pro corpo, né? O churrasco. Enquanto tu fica aí degustando, eu quero dizer então que essa carne você encontra aqui no Buena Vista Casa de Carnes, aqui no Coronel Marcos, zona sul de Porto Alegre. Fala com o Manu, o Barba. Fala com o Barba que a qualidade é certa. E é essa carne que você encontra nos episódios aqui do Churrasco ITI. E você passa aqui e compra. Me diz aí agora. Baldi, primeiro, cara, uma alegria estar contigo aqui. Pô, ainda mais com um baita de um churrasco desse, com uma carne deliciosa, cara, muito, muito bem assada. Cara, maravilhoso. Eu vou mais uma aqui, tá? Vai, por favor, porque... Não, vai. Pô, toca cara, a ficha aí. E ó, eu quero então trazer pra vocês aqui, hoje tô falando com Chiquinho, mais um daqueles atletas, daqueles profissionais do esporte, do mundo da bola, que o meu trabalho me deu a grande alegria de conhecer. É um amigaço, amigo da minha família, amigo do meu filho, as esposas se conhecem, os filhos se conhecem, já jogaram bola junto. Então, eu só tenho a agradecer o aceite do convite para estar aqui conversando. Nesse podcast que a gente fala de tudo um pouco. É Churrasco ITI, mas a gente fala de futebol, política e religião. Então, não necessariamente nessa mesma ordem, não necessariamente a gente tenha que falar sobre tudo, mas, ó, hashtag pauta é livre, mas tá aqui contigo não tem como ser uma alegria para mim de mais um desses caras que eu admirei como atleta vendo jogar, admirei sendo adversário do meu clube de coração e ter te conhecido depois dessa época só confirmou tudo para mim, o que eu sempre pensei, sempre vi e falo pro meu filho hoje, que tá na categoria de base, que é lateral esquerdo também. Tudo que eu escuto de ti eu falo para ele. Então, não é só sobre futebol. Tem muita coisa que está envolvida nisso e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quero te agradecer por estar aqui comigo, cara. Baldi, a alegria é toda minha, é um prazer de verdade estar aqui. Saiba que eu também sou um admirador teu, cara, de verdade. O legal do futebol que gera conexões, né? E através de uma escola de futebol, nossos filhos se conheceram, a gente estava lá, ia ver os treinos deles, né? Ia ver os jogos deles, né? Tu pegou um período meu ali bem legal, onde eu estava numa preparação muito grande já com o sonho de ser um treinador, de me tornar um treinador de categoria de base, né? E futuramente também chegar ao profissional, que essa é a ideia. Mas essa conexão, assim, ela é algo que a gente não entende, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Mesmo tu falando que tu é gremista, né? E tem, desde pequeno, eu ter jogado no Inter, mas tenho um grande respeito pela equipe do Grêmio, né? Sempre em todos os grenais que eu tive a oportunidade de jogar, eu sempre deixei isso muito claro. Né? Por mais que tenha toda essa rivalidade, mas sempre tive todo o respeito pela equipe do Grêmio. Tenho muitos amigos também que foram jogadores do Grêmio. E isso é muito legal do futebol. Cara, é uma alegria estar aqui contigo. Coisa boa. Mandar um beijão para tua esposa, para teus filhos que vão assistir também depois. Então, meu coração se enche de alegria por estar aqui contigo conversando sobre tudo isso. Cara, e exatamente, a pauta já arranca assim, já a conversa vai nos levando. Quero te fazer a primeira pergunta. Qual é a tua primeira lembrança de churrasco? É de família, é de pai, de mãe, de filho, de festa de final de ano, de Natal?
Quais são as tuas primeiras lembranças? Então, minha primeira lembrança de churrasco, cara, é lá em Canguçu, né? A minha terra natal. E eu me lembro que geralmente a gente conseguia fazer um churrasquinho final de semana, assim, meu pai fazia uma carne de porco, cara, que era sensacional, uma costela de porco, né? Uma costelinha suína, assim, no capricho. Ele preparava lá a caipirinha dele, tinha todo o ritual dele, né? Colocava um disco da Alcione, né? Ele gostava de um samba, às vezes Demônios da Garoa, e aí ele ia lá preparar. Cara, e aquela carne lá com a salada de maionese da minha mãe, cara, são coisas que eu me lembro assim, com muito carinho. Eu saí de casa muito cedo, né, Baldi? Saí com 14 anos para vir atrás desse sonho, cara, de jogar bola. Né? Vim para Porto Alegre, fiz uma avaliação no Grêmio, não fui aprovado ali. Primeira avaliação que eu fiz foi no Grêmio. Primeiro não, né? Eu tive um primo chamado André Schubert, que é um ex-jogador do clube, jogou ali no tempo do Gilson Cabeção, ali no tempo que ela tudo do Assis e tal. E aí eu como tinha o sonho de ser um jogador de futebol, o meu primo disse, cara, vem fazer um teste no Grêmio aqui, eu consigo pra ti. E aí fui fazer um teste no Grêmio e tal. Nervoso, né? Primeiro botar uma camisa assim, do tamanho da camisa do Grêmio, fiquei muito nervoso e tal. Treinei 3 dias, acabou que não fui aprovado, né? Então, primeiro não, muito doloroso, né? Difícil, eu tinha 12 anos na época. Voltei pra casa um pouco desanimado, né? Mas passou 1, 2 semanas, aí eu já tive que me reerguer de novo, porque era o que eu queria. E aí tive a oportunidade de fazer 2 testes no Inter, também não fui aprovado nos 2, né? O segundo e o terceiro. E quem me trouxe foi um treinador da minha cidade que conhecia alguém ali do Inter, eu não me lembro ao certo quem era. E no terceiro teste aí sim, veio a aprovação com o André Luiz, que era um ex-jogador do clube também, né? Um ex-atleta. E aí me aprovou e eu era um meia que depois virei um lateral. Meia que depois virou lateral. É. Me bateu um pouco me bateu um pouco no coração assim o primeiro não, sabe? E a vida do atleta, e tu sabe disso, o teu dia a dia, não só lá atrás quando tu começou, tu foi vendo esse não acontecendo na vida de inúmeros outros colegas que estavam ali contigo, que foram ficando pelo caminho. Esse funil lá na frente te leva depois aonde tu foi, te colocar num grande clube, a vivenciar todas a vida que o futebol te deu, e hoje tu tá ali do lado de fora das 4 linhas, também vivenciando o não de muitos primeiros atletas, ou vivenciando o 15º, agora sim, agora tu vem depois de tantos não. Isso faz parte da vida do atleta que a bola ensina, né? Exatamente, Baldi. Eu sempre ouvi muito a minha mãe e meu pai, sabe? E eles sempre jogaram muito limpo comigo. Quando eu falei que eu queria ser um jogador, foi depois da Copa do Mundo de 94. Quando acabou a Copa do Mundo, eu botei na minha cabeça, cara, eu quero um dia tentar viver isso, sabe? Aparecer na televisão, ser um jogador conhecido aí. A minha mãe disse assim, cara, tu quer mesmo? Eu falei, mãe, eu quero. Ela falou, olha, tu tá escolhendo uma das coisas mais difíceis do mundo para fazer. Então saiba que vai ser muito complicado. Aí a gente teve uma conversa bem longa, assim, né? Onde eles me falaram, olha, pode ser que aconteça de tu não conseguir, pode ser que tu vai ouvir muitos nãos e tal. E foram conversando, né? Então fui muito preparado por eles, assim. E eles falaram assim, olha, tu vai ter que pagar um preço muito alto. Pode ser que tu tenha que sair muito cedo de casa, tu vai deixar teus amigos, tu vai deixar a gente, tu vai ter que morar no alojamento, tu vai ter que morar debaixo de uma arquibancada. Cara, só que eu queria tanto isso, que eu falei, não, eu tô disposto. Tem certeza? Tem. E assim eu fui já sabendo da dificuldade, sabe, Baldi? E muitas vezes que eu ligava pra minha mãe aqui, pro meu pai, passando por essas dificuldades... Eles lá em Canguçu. Lá em Canguçu. Não, na época da fichinha, não tinha nem o cartão ainda. Era a ficha, no orelhão. Não tinha celular. E aí eu ligava às vezes chorando, pô, mãe, não tô jogando. Ô, pai, o treinador parece que não me vê. Falou, meu, nós te falamos que ia ser difícil. Faz parte do processo. Agora... Desculpa te interromper, mas eu quero te pegar nessa vírgula. Tua família, eles já tinham esse contexto do futebol? Tu foi o primeiro? Não, fui o primeiro. E essa orientação é de berço, é de vida de casa mesmo. Ou seja, exatamente. É isso que tu quer, então tu sofre o processo. É isso aí. Que coisa. Veio de casa mesmo e dizer, meu, a hora que tu quiser voltar, nós estamos aqui. E aí tu ligava daqui... E eu ligava querendo desistir, eles, não, filho, meu, faz desse limão aí uma limonada. Tu não disse que era tudo que tu queria? Isso faz parte. Ser reserva faz parte. Prova pro teu treinador que tu pode jogar. Te esforça um pouco mais, pergunta pra ele o que tu tem que melhorar.
né? Vê o que o titular tá fazendo, tenta fazer igual e um pouco mais. Fica depois do treino, pede para treinar mais. Isso meus pais me falavam. Que loucura, Mas cara. se tu quiser voltar, nós estamos aqui. Eu falei, não vou voltar. Não quero voltar, mãe. Não, depois dessa conversa aí me deu um Começava gás, a ligação chorando exatamente, saía fortalecido. Saía fortalecido. Exatamente, Baldi, era isso aí. E eu vi muitos meninos que não suportaram esse processo. Né? Talvez não tinham um suporte familiar. Puxa vida. Que é que faz falta, é importante, né, cara? E isso hoje acontece ainda mais, né? Talvez não que não tenha o suporte, mas às vezes tem em excesso a coisa do pai querer que tu jogue, sabe? Inverter, né? Pesar, né? Pesar, exatamente. Aí não é o sonho do pai, não é o sonho do... Meus pais me deixaram à vontade, mas eles sempre falaram, meu filho, tenha coragem. Se é o que tu quer, continua. Continua que daqui a pouco as coisas vão acontecer, não desiste. Acredita, né? Tu tem potencial. Então acredita que daqui a pouco as coisas vão mudar. E sempre foi assim. Sempre foi assim, Baldi, sabe? Eu sempre tive esse apoio dos meus pais cara, continua, vai mais um pouco, vai, acredita que dá certo. E aí foi indo, aí eu começava a ver os resultados. Eu falei, pô, você tem razão mesmo, cara. Eu vou continuar acelerando, não vou voltar para trás agora. E assim foi indo. E todo o processo, toda a categoria que eu passava, sempre teve dificuldade, sempre. Zerava, né? Zerava. Ó, agora tu vai, Começava um exemplo. Uma coisa que eu tinha muito... Ninguém chega com currículo na... Não. Né? Sair da sub-15 para sub-17. Ah, vou dar meu currículo agora. Baldi, sabe por quê? Geralmente tu mudava o teu treinador. Né? Um exemplo, quando eu subi da 15 para 17, o treinador era o Lisca na 17. O Lisca. E todo mundo tinha medo do Lisca, porque o Lisca era um cara extremamente exigente. Sanguíneo, né? Sanguíneo. Mas todo treinador que entendia o que ele queria, evoluía pra caramba. Então quando eu subi para jogar com o Lisca... Eu falei, vai ser fogo agora, porque a gente assistia o treino deles e a gente via que volta e meia ele expulsava o treinador no treino. Por exemplo, se o cara entrava no sono, no treino, dormindo, errava 2, 3 coisas simples, não, vai embora, tchau, pode sair. Escanteava ele era assim, volta amanhã, tu tá atrapalhando meu treino. E aí eu entrava muito concentrado no treino, porque eu não queria ser o cara que fosse mandado embora do treino. Cara, e quando eu comecei a trabalhar com o Lisca, eu ficava com o meu ouvido muito atento. E eu prestava atenção em tudo que ele falava e tentava fazer. Cara, em 3 meses, quando eu subi da 15 para 17, eu já era titular da 17 com 1 ano a menos. Ou seja, no primeiro ano, no famoso ano ruim, né? Exatamente, no primeiro ano eu já era titular dele, sabe? E era um jogador importante, tanto é que ele montou o esquema de jogo pensando em mim, porque eu não era bom marcador. Então ele montou um esquema para atacar mais pelo lado esquerdo, né, e defender mais pelo direito. Exatamente, aí compensava o lado esquerdo, um volante ou um zagueiro e ali me cobrir, porque o lado melhor ofensivo era o esquerdo. Cara, eu tava pensando agora aqui que apoio dos teus pais, cara. De segurar o tranco no telefone. Eu tenho certeza que eles baixavam o telefone ali. Minha mãe me conta que ela chorava. E morriam. Mas ali, sustenta aí, segura, fica, é isso aí. É isso aí. Teus pais são vivos ainda hoje? São vivos, mas sou muito grato aos meus pais por tudo até hoje. Tenho muito esse princípio de ouvir eles, sabe? Porque viveram muito mais que eu, né? Então, eu tenho que escutar. Eu acho que muitas coisas deram certo na minha vida porque eu escutei muito eles, sabe? Caraca. Em todos os momentos, assim, claro, óbvio que em alguns momentos da minha carreira eu tomei algumas decisões erradas, né? Sim. Não, uma hora a gente tem que decidir Fiz também. algumas escolhas erradas, mas sempre que eu ouvi eles, assim, cara, sempre foi uma direção boa, foi uma direção segura, né? Onde as coisas ali geralmente davam muito certo. E eu falo isso hoje para os meus atletas, né? Escutem os pais de vocês, ou às vezes eu tenho atleta hoje que tem pai presidiário. Eu procuro conhecer muito a vida dos meus atletas, né? Através da psicologia, que nós temos uma psicóloga no clube, e assistente social. Tu tá hoje na 17. Na 17. Então elas têm todo o mapa da vida do atleta. Mora com quem, se o pai abandonou muito cedo, se tá com a avó que cuida, se mora no clube, se não mora. E lá na tua época, essa pergunta era feita no tete a tete. No tete a tete. Era com o treinador. O treinador tinha que fazer. Eu acho que talvez por isso que os treinadores ali daquela época se tornaram tão bons, porque esses caras tinham que fazer a cabeça tinha que estar aberta para muitas funções, exatamente. E aí como convivi com esses caras, eu aprendi muito disso com eles também. E trago hoje para minha carreira como treinador, de estar muito próximo do atleta. Eu preciso saber o que ele está pensando, como é que ele está, se está com uma dor. E aí isso é muita transparência, né? Eu sempre falo para os meus atletas, vocês precisam ser verdadeiros comigo, com a comissão, porque se vocês nos mentirem, não tem como a gente ajudar vocês. Agora, se vocês chegar aqui e contar a verdade, independente do que foi feito, cara, a gente vai ajudar.
A gente vai ajudar e aí nós vamos construir junto. E aí nisso a gente consegue assim, ter um retorno do jogador dessa confiança, né, da gente ter um relacionamento aberto e de ter a paciência que se precisa ter na base. Porque nós estamos lidando com um guri de 15, 16, 17 anos que vai cometer um monte de erro e que faz parte. E hoje se transfere para a comissão ou para o técnico essa palavra do pai e da mãe, que a gente encontra pai e mãe ainda hoje fazendo esse papel, ou hoje tá na mochila de vocês, muitas vezes tem que ser esse suporte além... Baldi, eu acho que a gente encontra muito pouco, porque hoje os atletas eles acabam tendo muito cedo muita gente ao redor deles. Né? Por exemplo... Já se cria uma expectativa... Eu vou te contar um exemplo, um atleta que não está mais lá no Inter, né? Ele tinha um coach tático, né? Um mentor tático fora do clube. Então a gente conversava com o atleta, a gente via que ele não ele ouvia, fazia um ok, mas não fazia nada que a gente pedia. Aí um dia a gente conversou com ele, porque ele não estava evoluindo no clube, né? Aí ele falou, não, eu vou falar a verdade para vocês aqui, meu empresário e o meu coach tático e junto com o meu pai, eles falaram que se eu não jogar desse jeito eu não vou me destacar. Só que era uma postura totalmente individualista, sabe? Que esse atleta não era coletivo, tinha, né? Ele não era coletivo. E isso começava e já estava incomodando os outros atletas, né? Porque já não tocava a bola para ele, porque sabia que a bola não ia voltar. E a gente falou, cara, ouvimos ele falar, legal que ele foi verdadeiro com a gente, né? Ele contou, e hoje é muito comum isso, a maioria dos atletas tem. E não tem problema, tá, Baldi? Que tenha alguém fora para te ajudar, eu acho isso muito bacana, mas que esteja alinhado com o perfil de jogo do clube, com o modelo de jogo do clube, com a ideia de jogo do clube e do treinador. Isso estava prejudicando o atleta, né? Aí ele falou, eu acho que eu não tenho perfil para jogar no Inter. Ele falou assim, eu falei, cara, hoje do jeito que tu tá jogando, tu não tem perfil para jogar em nenhum clube. Porque teu jogo é muito individualista, né? Então, cara, se for possível, a gente está querendo te ajudar, né? Senão, realmente, não vai ter espaço para ti aqui, né? Por isso, explicamos tudo para ele, fomos muito transparentes, né? A gente via muita coisa boa nele, em relação com bola, a parte técnica era muito boa. Era um menino muito trabalhador, mas ele não conseguiu entender isso. E acabou que ali no processo ele foi desligado do clube. Que coisa, Chico. E eu te ouvindo falar assim, sente muita verdade no que tu fala, assim, tem muita verdade no que tu fala. Porque a tua vida como atleta e a tua vida hoje sendo essa referência para esses meninos é dessa escola, é dessa formação de pai, de mãe, e de sempre que eu me lembro de te ver jogar, e muitas das vezes contra o Grêmio, contra o meu Grêmio, né? Dentro de campo eu vejo exatamente essa personalidade, essa pessoa que está aqui hoje. E hoje, quando tu direciona o teu trabalho pro atleta, ele necessariamente tem que ir em duas mãos, né? A parte técnica hard, que é aquilo que ele tecnicamente vai desempenhar dentro de campo, mas ao mesmo tempo aquilo que se chama hoje de soft skills, que são as valências humanas, né? Parte cognitiva, inteligência emocional. Então, hoje eu te vejo muito dentro deste cenário e um profissional com perfil, né? Treinadores brasileiros, né? Tem os treinadores que têm esse perfil, tem os treinadores que têm esse perfil. Eu te vejo hoje com um cara muito mais preocupado com esse todo de observabilidade da vida do atleta. Sim. Porque, como tu disse, tu batia o telefone, tu ligava para casa, teus pais estavam mandando, segura o BO aí, segura assim assado, sofre, e tu tá hoje aqui. Em Baldi, assim, só abrindo um parênteses para tudo isso, tá? Eu não quero dizer que os pais sejam ruins nesse sentido, não é isso, sabe? Eu acho que às vezes até um pouco de informação. Por que eu vou te dizer isso assim, ó? Eu acho que daqui a pouco o clube deveria ter uma proximidade maior com os pais, sabe? Porque eu entendo a preocupação de um pai, eu também sou pai, tu também é pai. Sim. Né? Eu queria que meu filho tentasse jogar futebol, ele chegou até ali os 14, 15, ele não quis mais. Tá tudo bem. Eu sei que o teu filho tá indo, o teu filho tem um perfil de jogo muito interessante, muito interessante. Mas hoje nós temos um projeto para cada atleta, cara. Pois é. Só que o pai não sabe disso. O pai não sabe que às vezes o filho dele não está no mesmo processo do outro jogador. E a gente está ali todo dia vendo e a gente quer que todo jogador dê certo, cara.
Porque como treinador ali, hoje como comissão, a maior alegria nossa é ver o jogador se desenvolvendo, porque é o nosso trabalho evoluir eles. Exatamente. E quando a gente não consegue, cara, a gente fica frustrado. Frustração, né? Então a gente vai no limite assim, diz, cara, nós estamos tentando te ajudar, entende isso, né? A gente leva eles e mostra vídeos individuais para que eles possam entender o que precisa melhorar, o que a gente quer, né? A gente, cara, faz tudo assim, até liberar um atleta, a gente tenta de tudo, cara. Não, e esse tentar de tudo, Chiquinho, come aí, enquanto eu faço a pergunta, eu vou fazer uma introdução bem grande aqui para dá tempo de comer bastante. Vai lá. Olha só, eu já percebi assim esse teu cuidado e esse teu trabalho nessas outras áreas humanas da vida do atleta. E aí, não necessariamente no próprio clube, no Inter ou no clube que tu estiver desempenhando o trabalho, mas como pessoa, como CPF, né? Essa tua preocupação, tuas palestras. Já assisti tuas palestras, minha família, meu filho já assistiu tuas palestras lá, inclusive juntamente com o Rato lá, em alguns projetos e iniciativas. Então, assim, olhar para o futebol, e aí tu vai entender o gancho, olhar para o futebol como um ecossistema onde a gente conversava aqui. Hoje o teu trabalho é 1h30 com o pé na grama, ali, executando um treinamento que vocês planejaram, e 4, 5 horas na frente do computador, tabulando dados, tabulando uma série de informações. Então, assim, existe um ecossistema, e aí que eu digo, não é só futebol. Existe um milhão de situações em volta disso. E eu te vejo muito conectado e preocupado com isso. Isso é das tuas escolas? As pessoas que tu passou te despertaram isso ou é algo de família mesmo, de berço? Não, Baldi, sabe o que me ajudou muito assim, cara? E foi uma coisa que alguns amigos me falaram logo que eu parei de jogar futebol. Eu falei assim, Chiquinho, volta a estudar. Termina teu 2º grau, que eu não tinha terminado, e vai fazer uma faculdade. Né? Entra na universidade. E eu tive vários amigos que me ajudaram nesse processo, né? Inclusive a Sojipa abriu as portas para mim da faculdade. Eu tive uma reunião diretamente com o reitor e o reitor disse assim, cara, vem pra cá. Que legal. O Roger Machado passou pelo mesmo processo que tu, ele fez a universidade aqui, nós vamos te ajudar. Eu falei, cara, eu tô 14 anos sem estudar. Eu acho que eu não vou conseguir aprender mais nada. Ele falou, tu não tem ideia das capacidades que tu tem. Faz um semestre. Se tu não quiser mais, tu pode largar. Mas faz um semestre. Vem pra cá. Vem pra cá. Me abraçaram. Te expõe. Vem, né? Me levaram. E aí, você assim, convida outros atletas pra mim. Da dupla. Atletas do Inter, ex-atletas do Inter, ex-atletas do Grêmio. Eu sempre tive muito boa relação com todo mundo, sabe, Baldi? Sempre fui um cara muito da paz, que nem o Mazarop tava falando aqui. E aí eu comecei a convidar os caras. A maioria dizia assim pra mim, Chiquinho, nós é que temos que ensinar os caras. Nós não temos que sentar numa cadeira e ouvir o professor falar. Eu falei, bom, beleza, se tu acha isso, tudo bem. Fui e toquei. Cara, isso me ajudou pra caramba, me abriu a cabeça pra tecnologia, me abriu a cabeça pra avaliação, pra interpretação de dados, sabe? Controle de carga, entender sobre a fisiologia. Ciência de dados no futebol hoje é absurda, né? Absurdo, cara, absurdo. Eu preciso entender disso. E aí foi. E aí fiz as licenças da CBF todas, só falta a licença Pro, que é a última. Né? Eu já tenho a licença A, que me habilita a trabalhar em clubes profissionais. Ou seja, a Sojipa te puxou para te dar um empurrãozinho e tu decolou e não parou mais. Exatamente. E aí, é bem o que tu disse. Hoje a gente tem ali 2 horas de campo, né? E a gente sai do campo, termina o nosso treinamento, né? A gente vai para o nosso escritório. Cara, e lá a gente vê todo o controle de GPS, né? Tenta fazer uma equiparação de cargas, né? Porque tu precisa ter todo o teu grupo pronto. Tu não pode só ter os 11. Então tu tem que ir equiparando as cargas, porque tu vai precisar dos jogadores do G2, que a gente chama, e o G3. Esses caras vão ter que jogar. E nós estamos em formação. A gente tem que oportunizar todo mundo que está ali para ver esses guris na arena mesmo. Não é só treino. Não, meu. Nós temos que oportunizar esse rapaz a jogar, né? Ele tá bem, até pra gente não perder os caras, entende, Mauro? Porque, pô, todo mundo quer jogar, cara. Exatamente. Né? Então, a gente... Aí que vem que eu te falei do projeto. Nós temos um projeto para cada jogador hoje dentro do clube. Vai chegar todos? Não vai, Baldi. Não tem espaço para todos. Mas a gente precisa preparar esses caras, porque se eles não jogar no Inter, daqui a pouco o Inter vai negociar com um outro clube. Daqui a pouco, hoje o mercado árabe, os mercados aí estão vindo buscar muito cedo jogadores aqui no Brasil, né?
Então esse jogador ele vai sair preparado do internacional para ir para uma outra escola, para ir para um outro país, para ir para um outro clube, não sei. E os que vão chegar no profissional, eles precisam pisar lá dentro e vestir a camisa com DNA colorado. Entendeu? Assim como acontece lá no Grêmio. Entendendo onde eles estão. Exatamente. Para pisar lá dentro do Beira-Rio e jogar e agradar o torcedor, se tu não tiver isso, não vai dar. Então, por isso a importância do ex-atleta no clube. Exatamente. O Mazzaropi lá no Grêmio, os outros no Grêmio, eu no Inter, o Diogo no Inter, porque a gente percorreu todo esse caminho e chegou, vestiu a camisa e jogou. É a história que se mantém, né? Exatamente, não podemos perder a identidade. E aí por isso é a importância. Só que o que eu entendi? Eu falei, cara, eu não posso ir só como ex-atleta. Hoje eu preciso ir com uma formação. Eu tenho que entregar mais. Agora eu quero fazer um pós, cara, depois que eu voltei a estudar, cara, eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto de ler. Então hoje eu leio um livro de tudo do futebol, sobre tudo, sobre psicologia do esporte, sobre neurociência, porque eu preciso entender essa parte, inteligência emocional, sobre a geração Z, que é uma geração totalmente diferente da nossa. É verdade. Então eu faço muitos estudos, tu viu a palestra lá aquele dia, eu falo sobre como lidar com a geração Z, como é que esses atletas de hoje esperam que os treinadores, como é que a gente faça a gestão com eles, é diferente. E já são, e assim, ó, e se a gente for pegar um recorte dessa linha do tempo, a gente está falando, né? A gente gravou com o Maza, não sei se vocês estão nos acompanhando, viram antes ou vão ver depois, mas a turma do Maza ali era uma galera pré-internet, pré-conectada. A nossa turma, a nossa geração já pega o mundo em transição, se conectando e começando a vir. E aí, se tu olhar para essa gurizada agora, já é uma gurizada nativa de internet, eles já nascem conectados. Então a gente tem um recorte de 40 anos aí, não mais do que isso, uma transformação absurda como sociedade, como comportamento. E aí, tu tem que olhar para um jovem hoje de 15, de 16 anos e entender todo esse ecossistema que acontece em volta dele, e entender como acontecia contigo e ainda olhar lá para o Maza lá e ver da onde e ver como foi com ele. Até vou te contar, pegando um gancho sobre isso que tu tá falando, te interrompendo um pouquinho. Não, mas é exatamente esse. O ano passado, eu comecei a testar uma abordagem com eles pelo grupo de WhatsApp. Legal. E, cara, deu muito certo, porque eu recortava lances e falava assim, rapaziada, vamos discutir esse lance aí, o que vocês veem aí? E aí o que isso tem a ver com o nosso jogo? Cara, eles falavam mais no grupo de WhatsApp do que no treino. Que coisa, cara. Só que aí, o que acontecia, Baldi? Tu atalhava, depois dessa resenha pelo WhatsApp, no outro dia eu tinha um gancho pra conversar. Falou, pô, vocês viram ali, legal os comentários de vocês e tal, vocês viram aquilo ali? Cara, então começou a gerar um entendimento neles de jogo que às vezes eles não me questionavam no treino. Mas pelo WhatsApp nós começamos a gerar esse bate-papo que se estendia para o campo, depois a gente levava para o auditório. Então eu comecei a ver que os atletas começaram a interagir, coisa que às vezes eles não faziam. Porque a interação deles hoje é por celular. Por ali tu bate papo com eles à vontade. Né? Consegue muitas vezes mais engajamento do que às pessoal... vezes eu abro umas lives do projeto que eu tenho da Pro Futebol, que é um projeto de treinamento, de palestras, de workshop. Eu abro a live, os meus atletas tudo entram ali e começam a comentar. Sabe? E aí, professor? Pô, é isso aí. E, cara, mestre. E aí, essa é a diferença, às vezes, de tu entender que, cara, eles se relacionam mais por ali hoje. E por ali tu consegue gerar coisas. E que a tecnologia é o meio, né? Exatamente. E esse exemplo que tu trouxe agora é espetacular. Ó, vai nessa quentinha aí que o pessoal trouxe aí, ó. Esse exemplo que tu trouxe, ele é sensacional, Chico, porque é se usar da tecnologia como sensacional meio, né? Tá essa carne aqui. Não, mas a tecnologia... Peraí, deixa eu experimentar. Vai lá. Mas, abusada mesmo. Não, agora... Momento propaganda. Então, se usar dessas ferramentas... é fantástico atalhar, é fantástico antecipar, como tu disse, engajar, né? Porque boa parte do teu trabalho ele está conectado do lado de fora do campo, tu faz os recortes, fazer um recortezinho de um jogo, galera que trabalha na edição, tá aqui o Mateusão aqui, cara, a turma acha que é legal fazer um corte de internet de 1 minuto, eu no mínimo vou demorar uma tarde para fazer. Recortar lances de jogo, tu segmentar, mandar para atleta, mandar para zagueiro, mandar para... É muito trabalho, cara.
É muito trabalho, mas hoje é necessário. É necessário. Nós estávamos falando do pertencimento, né? Uhum. Quando o atleta, ou qualquer pessoa, né? Ele consegue ter um meio de comunicação com todas as pessoas do ambiente, cara, isso gera um senso de pertencimento, porque eles dizem assim, eu sou daqui. Eu tô em casa. É o que eu falo para eles às vezes nos treinos, assim, quando eu tô começando a trabalhar com um grupo, eles dizem, aqui é a casa de vocês, vocês não tem que ter medo de errar aqui, nós estamos treinando, aqui tá tudo certo. Se soltem, sejam vocês mesmos, não podemos perder a essência do jogador. Né? O Mazzaropi falou disso, é importante a gente dar uma direção para eles dentro de campo, observa através das características e tenta achar uma função e uma posição para cada um, onde eles consigam render o melhor deles, mas sem perder a essência do jogador. Né? Por mais que a gente quer um jogador que defenda a cultura do clube, que entenda a ideia de jogo, mas, Baldi, dentro do campo eu preciso que eles sejam eles mesmos. Né? Que eles não fiquem engessados ali, por mais que a gente tenha rotas ofensivas, nós temos formas de defender, mas depois ali, cara, às vezes o jogo não se desenha como foi o treino. Mas eles têm comportamentos que precisam ser executados, mas eles descobrem formas de executar esses comportamentos lá dentro e compreender o jogo. E aí nós conseguimos formar um jogador, cara, que ele vai resolver os problemas dentro do campo. Porque compreender o jogo me jogou numa aula de português que, cara, tem interpretação de texto. É isso aí. Entendeu? O atleta hoje dentro do campo ele tem que interpretar o jogo, e o cara que for inteligente o suficiente para ler e entender que a coisa mudou, combinar com um professor, avisar o coleguinha do lado, e o futebol é um organismo vivo ali, né? Sabe uma palavra que a gente tem usado muito lá? Percepção. Boa. Percebe onde que está a superioridade. Não fica repetindo o erro, né? Exatamente. Se o jogo desenhou de um jeito diferente. E aí isso vem através de treinos intencionais, Baldi. Intencionais, muito intencionais, para que eles consigam perceber e entender aonde está a superioridade. A gente usa muito um termo lá de, fechou um portão do lado, já não é mais por aí. E a gente vai usando alguns termos assim que eles vão, sabe, até eles vão, fechou o portão, é pro outro lado. Uhum. E eles vão pegando e aí eles vão compreendendo o jogo. Então, cara, cada um tem um método. O importante é que o método, que os jogadores entendam o que eles têm que fazer. Entender, né? Exatamente, que eles entendam. Isso assim, cara, tem um cara que é expert nisso, o Lisca. O Lisca nos ajudou a entender o jogo, cara. E ele foi um desses caras na tua carreira importante que O Lisca já fazia isso lá atrás. O Lisca, ele tava na frente. Ele, o Júlio Camargo, Kleber Xavier, Guto Ferreira. O Grêmio teve vários treinadores ali que tinham isso também. O próprio Zimmermann era um Papito. cara que tinha isso. Exato, o Papito. Tanto é que a dupla era uma formadora de treinador. É verdade. E ainda é. O que tem de treinador gaúcho aí... E ainda é. Brasil e mundo afora, né? Exatamente. Então a gente conseguia entender esse jogo. Lógico que aliado à cultura do clube. O Grêmio tem a cultura dele de jogo. O Inter tinha dele. Cara... Ô Chico, e aí... Trajetória profissional... Vai pra dentro daquela panela de pressão, de tudo aquilo que a gente já conversou. Mas conviver com caras como o Fernandão... Aquele grupo todo ali, embrionário... Que depois chega a 2006 ali, depois vai um pouco mais adiante. Rafael Sobis também. Rafael Sobis. Que é um baita de um cara que... Então, assim, o futebol também dá esses presentes, né, para humanos, né, de construção humana, né? Tu encontra uns caras assim na vida, né? Cara, isso aí te faz crescer demais, né? Porque, tipo, o Fernandão era uma referência para nós, era um líder mesmo, um cara que... Ele conseguia pisar em todos os setores do clube, né? E a gente via, assim, ele conseguia ter um relacionamento muito bom com o presidente, com o diretor, com o treinador, né? E às vezes a gente, por ser moleque, nós falamos, isso é importante, o treinador não é um inimigo. Às vezes a gente fica com medo de falar com o treinador. Uhum. Né? Às vezes o treinador tem um jeitão dele, mas, cara, o treinador não é o inimigo, o diretor não é o inimigo, todo mundo tá querendo que dê certo. Todo mundo quer ganhar, né? Todo mundo quer ganhar, exatamente. E às vezes é interessante tu se aproximar um pouco dessas pessoas para entender realmente o que eles estão pensando em bate-papo de final de treino, tomando Gatorade. Sabe? No WhatsApp, que é uma né? coisa que hoje eu tento resgatar. Quando acaba o treino, vai todo mundo embora. Eu falei, não, senta aí. Desacelera aqui uns 5 minutos. Senta aí, vamos bater umas bolas no travessão, sabe? Começa assim, vamos fazer os lançamentos. Sabe, coisa que nós fazia lá na antiga, mas que gerava aquela liga, exatamente, de você estar junto, de um bate-papo, uma ter uma brincadeira. Exatamente, exatamente, do jogador relaxar e tu falou, faz um pouquinho mais daquilo ali que tu fez hoje, aquilo ali é bom.
Traz um problema de casa. E aí e aí ficava uma coisa assim bem informal, sabe? Não era uma coisa de chamar, o treinador vai me dar uma dura. Não, meu. Pô, tu tem isso de bom, tu faz um carinho, daqui a pouco só, mas aquilo ali tu tem que melhorar. Fica atento, isso aí vai te levar para um outro nível. Chico, eu trago... Foi tu que me indicou um dos teus colegas lá, um dos profissionais da área de dados lá, que a gente fez algumas aulas no futebol interativo, né? Algumas das aulas que eu ministro lá no futebol interativo voltado para a área de ciência de dados. Ciência de dados é uma ferramenta muito importante que vai estar ali operando. É um processo muito importante, que é de tecnologia, é de leitura, é de percepção, é de captação de informação, uma série de coisas, né? Coloca tudo aquilo ali dentro de uma panela. Tá, agora o que eu vou fazer com isso aqui? Tá, daqui eu extraí tal direcionamento, tal sentido. A gente tem que cuidar para não tornar o futebol meio manequim. Tem que cuidar. E aí fazer aquela brincadeira, né? De jogar a bola na rua, a bola bate na pedra e muda de direção e o cara... mas eu não treinei isso. Não, mas a realidade tá te... Baldi, é por isso que eu não deixei de fazer rachão. Boa. Eu não deixei de fazer rachão, entendeu? Muita gente às vezes me critica, não, é 10 minutos só, 5 minutos para cada lado, mas ali, eles se soltam. Eu boto o massagista para jogar também, para não dar risada. Os goleiros vão para a linha. Cara, tem coisa que tu não pode tirar. Exatamente. Entendeu? E aí, talvez por eu ter vivido isso e saber o quanto é importante, cara, tem zagueiro que fez gol de bicicleta porque jogava rachão lá de 9. Ele jogava lá na frente, aí ele tinha teve algum estímulo de a bola entrou lá, ele fez um gol de bicicleta. Aí no jogo, quando sobra a bola dentro da área, o cara sabe que ele consegue fazer aquilo. Já foi no automático. Exatamente. Sabe? Então eu não deixo ter rachão. Hoje mesmo eu fiz um trabalho um pouco de área a área, que eu ia cantando as regras. Agora é um toque. Eles quebravam a cabeça. Tinha que pensar mais rápido, tinha que se aproximar um pouco mais. E eles vão vivendo um monte de situações. Agora é 2, agora é 3, toque livre. Aí quando eu liberava o toque livre, como eles estavam acostumados a jogar com 2 e 3, eles viam que dava para jogar em 2 e 3 e não queriam conduzir bola. Né? Agora, óbvio, quando eles percebiam, aí vem a percepção que tem espaço para conduzir e é um espaço que eu posso conduzir e finalizar no gol, isso vai ser objetivo no jogo. E, cara, é uma coisa que tu vai fazer e tu vai terminar a jogada. Eles faziam, né? Então aí entra a percepção. Então tem coisas que eu não mudei. Que nem... Tem gente que só quer fazer campo reduzido. Pô, o jogo não é campo reduzido só, cara. Eu não posso tirar do meu zagueiro um lançamento de 50 jardas. Uma diagonal que ele vai achar o extremo lá do outro lado sozinho. E ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer, porque eu preciso formar um jogador completo. Exatamente. Na hora da perda da pressão, a bola dele O jogo não vai ser sempre curto. Não vai ser só futebol de salão, claro, né? Claro que não. Vai ter horas que eu vou ter que pular um monte de linha com lançamento. Perfeito. Isso é uma opinião minha, tá, Baldi? E eu respeito as outras. Perfeito. Não. E aqui a pretensão... É aquela história, sabe? Mesa de churrasco e mesa de boteco que resolve todos os problemas do mundo? Aqui é a nossa receita e deu. É exatamente isso, não é... É o que tu pensa, é o que tu vê, é o que tu enxerga, é o que tu entende. E tu falou do rachão, né, Chiquinho? Teve um final de ano que nós jogamos uma bola lá os amigos do Grêmio lá fizeram um futebol lá, os funcionários lá, e nós fomos pro Vila Ventura jogar uma bola. Tapete, sabe aquele campo que dá vertigem? De tão reto que é. Que o atleta dá aquele pique e sai tropeçando, né? Porque o campo é tão reto. Eu tive a grata oportunidade de jogar no time do Polga. Isso é um monstro, cara. Esse cara é E no outro lado era o Darley, só que o Darley tava jogando de atacante. De camisa 9. Ele gosta. O Darley meteu gol, velho. Ele faz gol, ele é matador, cara. É isso que tu disse, ele zagueiro da bicicleta, do rachão. E aí, mas o Darley não vai jogar no gol? Não, tá lá de 9. Porque, Baldi, eu vi, no profissional eu trabalhei com o Muricy, eu trabalhei com o Abel Braga. Cara, esses caras soltavam o rachão ali porque relaxava os caras, sabe? Às vezes eu vejo meus jogadores lá tenso, com uma cobrança já excessiva. Eu falo, não, cara, você não pode entrar com essa cobrança em campo. A cobrança que vocês têm que entrar é de entregar o melhor de vocês. E isso eu vou exigir sempre. Cara, jogar bem e jogar mal, isso aí faz parte. É claro que a gente vai querer sempre jogar bem. Mas se vocês entrar com uma concentração relaxada, que é o que eu tô atento no que eu tenho que fazer, eu sei os comportamentos que eu preciso desenvolver, mas, cara, eu vou entrar relaxado porque eu quero desfrutar do jogo.
Entende? Tem que ser algo leve, né? É algo leve. Pô, eles entram lá, cara. O jogo é... Eles já sabem o que eles têm que fazer. E se der errado, cara, eles mesmos vão resolver os problemas lá. Às vezes eu deixo de propósito. Às vezes eu deixo. Eu não posso ficar cantando o jogo inteiro, porque a hora que eles estiver no profissional, vai ter 30 mil pessoas e não vão ouvir o treinador falar. Saiu agora aí o documentário do R10, né? Tu jogou contra o Ronaldo? Eu joguei com o Ronaldo num jogo festivo do Trianon. Cara, eu só queria tocar a bola nele. Diferente, eu só jogava, né? Só queria jogar com ele. Espetacular, né? Eu tava acompanhando o documentário. E ele falando da pressão fora de campo e tal. Eu disse, mas Ronaldo, mas quando tá dentro de campo, cara, dentro de campo pra mim é a coisa mais fácil que tem. Pô, tá louco. É isso, né? Tá certo que pro Ronaldo é fácil. Sim. Pra mim é infinitamente difícil fazer o que ele fazia. Mas é exatamente essa transição de entender que o ali é o chão deles. Exatamente, é o reflexo do treino, do trabalho, de tudo mais. Exato. Chiquinho, tu teve esse contato já com a tecnologia já dentro do esporte, já então ali, tu já, quando tu começa, quando tu como atleta, acho que ali já tinha meio que embrionário essa preocupação, tava tudo se digitalizando, mas acho que agora é que o machado a tocada tá diferente, né? Como atleta eu nunca tive muito, sabe? Eu tinha meio que dificuldade, assim, que eu nunca entrei pra dentro pra mexer. Não digo, mas a tua comissão técnica como não era meio empírico ali, né? Não, totalmente. Nós não tínhamos... Prancheta do Joel Santana, assim, né? Exatamente, nós não tínhamos, assim, números do jogo. Do que tu tem hoje pra Exatamente, nós não tínhamos, assim, onde eu fui conhecer, cara... Olha que loucura. Onde foram me mostrar números do jogo foi no Goiás. Em 2007, que eles começaram a pegar meu número de desarme, número de roubadas no campo ofensivo, roubadas no campo defensivo. Aí que começou a vir um alerta pra mim, assim, que o auxiliar técnico me chamou e disse, Chiquinho, olha só, tu teve só um desarme no jogo. Que coisa, né? Nós precisamos melhorar isso aí. Dá pra melhorar. Vamos focar um pouco nisso e tal. E aí eu começava cada jogo a focar nisso, porque ofensivamente tá ok, né? Eu tinha jogo ofensivo, era tranquilo, os cruzamentos era tranquilo, mas a questão de roubadas de bola, vitória de duelos, essa era muito baixo. E aí foi algo que eu comecei a ter que melhorar, porque ali já começou a ter esses números aí, né? Aqui no Inter a gente tinha, claro, tinha número de assistência, coisa, mas não tinha, a gente não tinha GPS. A gente não tinha GPS, não tinha GPS. Tecnologia estruturada, né? Não tinha. E hoje tu tem um aparato absurdo, né? Hoje tem tudo. A gente consegue ver a quilometragem que o atleta alcançou, né? Pô, esse atleta aqui, ele pode mais. Se ele não foi tanto, o que tá acontecendo? Será que ele tá com dor? Será que ele se alimentou mal? Será que ele dormiu mal? Vou fazer uma pergunta de leigo aqui, tá? De curiosidade, de interessado por futebol. Quantas ações hoje, vou esperar tu mastigar, evidente, não precisa ficar com pressa, porque essa carne tá absurda. Ó, Buena Vista Casa de Carnes, que parceiro aqui do Churrasco ITI, aqui no Café com Bites. Você pode acompanhar pelo YouTube, pelo portal, pela rádio, pelo Instagram, por todas as plataformas digitais. Esse papo espetacular e aquela gaita ali, ó, que a produção tá tocando, ó. Conhece a gaita? A gaita. Aqui, ó. Mostra a gaita aí, ó. Tu tá louco, cara. Aí, ó. Essa é a gaita. Aqui, ó. E aí é o seguinte, ó. Eu até esqueci que eu ia perguntar. As ações. Isso, das ações. Boa. Para quem está nos acompanhando e daqui a pouco não entende o que é a conceitualização da ciência de dados dentro do futebol, quantas ações um atleta, no mínimo, pode desempenhar dentro de campo? Vamos lá. Eu estou pensando aqui como leigo. Passe curto, passe longo, roubada de bola, aceleração, desaceleração. Eu falei 5. Existem sistemas hoje que captam 30. Exatamente. São muitas ações. Caraca, 30 ação dentro do... Muitas ações. As ações que a gente mais tem buscado, assim, que a gente vê que são ações que nos dão um parâmetro do que nos aproxima mais da vitória. Eu acredito que são ações do futebol. A gente busca bastante entender essas ações, que são as roubadas de bola no campo do adversário, né? A gente sabe que hoje a gente tem o campo dividido em 3 corredores, né? Vertical, 3 corredores, que é o corredor central. Alguns olham 5 corredores e também está tudo certo, mas a gente acaba pegando só esses 3, então são os 2 corredores laterais e o corredor central, né? A gente prefere roubar a bola e a gente induz o jogo para o corredor central, porque é onde está mais perto da gente já
verticalizar o jogo, isso. E aí tá mais próximo da goleira do que os corredores laterais. Então a gente induz o jogo para dentro. Tem um termo que se usa hoje muito e que é muito importante, que é o roubar passando. Que é quando tu rouba já acelerando o jogo, porque quando tu tá sendo atacado, o time que tá te atacando, ele tá desorganizado para defender. Então quando tu rouba passando, tu ganha segundos importantes. Rouba passando é uma ação. É uma ação. Que loucura. Roubar passando é uma ação. E a outra é o pós-perda. Que essa aí, cara, também quando tu tem números bons de roubar passando e números bons de pós-perda, a gente geralmente ganha o jogo. Quando a gente tem bastante ações positivas nesse sentido. E aí isso tá tudo imputado na ferramenta. Tá no modelo de jogo. Que te dá os gráficos do ano. Exatamente. Que aí tu tem aquela predição de que se nós fizermos isso, a gente tá mais perto da vitória. E aí tem o término de jogada. Que a gente precisa, é uma exigência nossa de que momento ofensivo a gente tem que terminar a jogada. Porque tu não dá transição pro adversário. E tu tem que criar uma situação, chance real de gol. Quando chega em último terço tem que acontecer alguma coisa. Né? Nós não podemos entregar a bola para os caras assim de qualquer jeito. Os caras têm que ser bons para tirar. Então a gente tem que chegar, nós temos que ter uma ação de cruzamento. Me leva para frente do restaurante e janta comigo. Não me leva para casa de novo. É isso aí, nós temos que terminar aquilo ali. Né? Perfeito. Porque geralmente quando a gente não termina, a gente dá uma transição e às vezes a gente pega um jogo grande, por exemplo, um Grenal. Tu não pode dar transição. E se deu transição, tu tem que matar a jogada com uma falta no campo do adversário. Então, ou seja, não deu para fazer o pós-perda, professor. Mata a jogada. Faz uma falta, te embola com o cara, dá o teu jeito, né? Mas não deixa os caras progredir. Por quê? Porque os caras também têm qualidade, os caras também têm trabalho. Né? Então a gente vai usando dessas estratégias. Agora o GPS ele te dá tudo. Ações de 10 metros de velocidade, ações de 20, ações de 30 metros. Quanto tu conseguiu percorrer em alta intensidade, que a gente fala que é o top speed, que é acima de 30 km por hora. Boa. E ali o GPS te dá tudo. Então tu consegue ver por ali se o jogador pode jogar naquela função ou não. Isso tudo hoje é estudado. Nós temos um jogador de meio de campo que é muito bom tecnicamente, Baldi. Mas a gente não entende por que ele não consegue jogar. Obrigado. Por que ele não consegue jogar? Olha aí, ó. Dentro do... Olha o Grenal. Aí, ó. Rolou um Grenal na mesa. Quem tomar primeiro, tudo ganha. Que tal? E aí, Baldi, tu consegue fazer uma leitura e entender por que aquele jogador, mesmo ele sendo técnico, ele não consegue jogar naquela função ou ele não consegue jogar com aqueles outros dois jogadores. Aí tá atrelado à característica. E isso tudo o sistema te dá hoje. E aí o sistema te dá. Nós, como treinadores, precisamos estudar e ver, ele não vai encaixar nesse esquema, ou esse não pode jogar com esse. Esse pode entrar no segundo tempo e aí sim ele vai ajudar tanto do lado de outro jogador. E eu tenho um profissional já executando essas ações durante o jogo, ou eu filmo e a ferramenta depois transcreve para mim? Nós já temos um analista de desempenho que nos entrega tudo. Já tá tagueando tudo ali. Esses caras fazem um trabalho excepcional. Eu acho que são os caras que mais trabalham hoje no clube. São os analistas, junto com o massagista, junto com o roupeiro, os caras que às vezes ninguém vê. Mas o analista hoje é um dos caras que mais trabalha, meu. O nosso analista às vezes entra à madrugada penso o seguinte, recortando vídeo. E eu sei disso, porque hoje, como eu trabalho na TI do Grêmio, vamos lá, vamos fazer uma continha rápida aqui pra galera que é de TI aí, os CDFs que gostam de continhas. Presta atenção comigo. Se cada jogo, por aproximação, dá um projeto de 4 a 5 GB, o arquivo de filmagem de um jogo, arranca disso, tá? Menos não. Tu tem, a partir deste projeto, deste arquivo, tu tem recortes de ataques, recortes de defesa, tais jogadas, todas essas ações, bola parada, todas essas ações, do goleiro, que o Chiquinho colocou aqui. Isso se desdobra em outros inúmeros arquivos. Eu tô falando de um jogo do profissional, que é quarta, domingo, 2 jogos por semana. E aí tu faz a conta por mês. E aí eu tô falando pelo lado de tecnologia. Aí tu pega categoria de base, 15, 17, 20 jogos todas as semanas. Tu pega futebol feminino. Então, assim, tu tem que ter uma estrutura de tecnologia em volta para apoiar esses profissionais, para entregar para eles. Se eles querem consultar o jogo do ano passado, do início do ano, aquele time que a gente vai enfrentar.
eles vão lá, vão buscar os arquivos daquele jogo, vão buscar os projetos daquele jogo, vão enviar os recortes para os atletas. Claro, vão atualizar, ver se o time está com os mesmos atletas. Exato. Mesmo treinador, exatamente. Né? Ou seja, existe um aparato de TI hoje que está conectado com esses profissionais. Né? Hoje o profissional tem 4 analistas, né? Provavelmente o Grêmio também deve ter um número parecido. E enquanto um analista está fazendo o pós-jogo, né? Que ele tem que fazer o pós-jogo, um outro está fazendo o pré-jogo, que é a equipe que vai jogar contra o próximo time, e o outro analista está fazendo o outro jogo ainda. O adversário. O próximo adversário, antes de acontecer o jogo. Enfim, um está fazendo do próximo adversário e um analista está fazendo do próximo jogo ainda. Já para ter pronto ali. E muitas vezes conectado a esses profissionais, tem todos os outros analistas de mercado que estão olhando o mercado da bola, os contratos dos atletas que estão vencendo, os atletas do clube que estão jogando em outros clubes. Então, assim, gente, é um aparato de tecnologia. E aí eu falava antes aqui, hoje já nos estádios brasileiros aí já estão implantando todo o sistema de impedimento semiautomático. É um aparato tecnológico absurdo, mapeamento de telefones e de todo o sistema de calibragem. Hoje ele é calibrado milimetricamente em latitude, longitude, exatamente apontando para outra câmera do outro lado do estádio. Então, assim, a gente teve até trazendo um pouco de bastidor aqui, nem sei se posso falar, mas enfim, vou falar. Que nós calibramos um desses equipamentos no último jogo agora contra o... Extra? Não? Da Sul-Americana, não, foi um jogo anterior ainda, do Brasileirão. Remo. Pode ter sido. O equipamento ficou instalado bem em frente da câmera do Sport TV. Que ele é preso na marquise do estádio. E ele é um suporte para baixo de ferro que fica com 2 cases com os telefones virados pro gramado. E a câmera da Sport TV ficava pegando no recorte bruto bem na frente da câmera da Sport TV. Aí a gente teve que recalibrar, posicionar pro lado. Então, assim, existe uma série de contextos que vão trazendo essa função da tecnologia e do futebol. Mas, assim, Chiquinho, tinha papo para muito tempo. Eu aguardo o outro convite. Né? Muito tempo. Ainda mais com essa carne aqui hoje, maravilhosa, né? Come mais um pouco aí, que eu quero fazer o seguinte, ó. Tu falou da transição que o atleta lá precisa fazer a falta para acabar com a jogada. E geralmente ele toma um cartão amarelo. E eu quero saber, hoje, no esporte, na vida, para qualquer situação, ó, quadro Anderson Farias. Para onde... Foi meu professor. Foi teu professor? Para onde vai o teu cartão amarelo, Chiquinho? Meu cartão amarelo vai para especialização precoce no futebol. Caraca! É uma coisa que é um assunto que eu estudo. Especialização precoce. É um assunto que eu estudo já. Opa, deixa aqui. Não, cartão, a carne mesmo. Aqui. É um assunto... Achei que tu queria um cartão. É um assunto que eu estudei muito tempo na faculdade. Eu fiz alguns trabalhos sobre isso, né? Como nós temos filhos, eu também acompanhava muito esse processo do meu filho. E vi que alguns treinadores não tinham boa gestão. Sabe? Uma vez o meu filho foi para um jogo e saiu chorando do jogo porque o treinador não teve paciência com ele. Boa. Ele tinha 10 anos, cara. Boa. E aí eu comecei a estudar, no final do jogo eu falei com o treinador, na verdade não falei, eu falei, meu, segunda-feira eu queria falar contigo, numa boa. E aí eu falei pra ele, cara, eu tô estudando isso, tal, tu tem ideia a quantidade de meninos, cara, que abandonam o esporte pela tua frase, precocemente, por ser pressionado antes da hora? É verdade. E aí eu comecei a me aprofundar, sabe, Baldi? E aí eu vi, lendo e entendendo um pouco mais sobre a psicologia, que os atletas de futebol, cara, eles podem começar a ter uma cobrança que se chamam de responsabilidade competitiva, que é aquela coisa assim, nós temos que ganhar a partir dos 17 anos. Esse também é o meu cartão amarelo. A partir dos 17 anos. Qual é a expressão? Tu começa especialização precoce. Eu vou dar o primeiro cartão amarelo deste programa também. Também acho, já vi isso acontecer. E pela realidade do meu filho hoje estar conectado também com base, futebol de base, a gente enxerga muita coisa por aí que não tem esse cuidado que tu tens. Esse olho e esse cuidado. Então, acho que fica a dica aí para um alerta pros profissionais da área aí. Especialização precoce. Boa, gostei. E o vermelho? Para onde vai o cartão vermelho? Cara, o cartão vermelho, ele pode ir para ti se tu não me convidar de novo para vir aqui.
Tu já, já tu vai tomar um vermelho se tu não me convidar de novo. Eu tomo no churrasco que tem. Aceito? Não, brincadeira. Ó, meu cartão vermelho, esse cartão vermelho aqui vai pro racismo, cara. Boa. Vai pro racismo, boa, porque é uma coisa que tem que acabar, isso é uma coisa que a gente fica muito triste com isso, né? Qualquer tipo, né, de preconceito. Cara, eu tenho um montão de amigos negros, cara, que são pessoas sensacionais, são pessoas trabalhadoras, são gente da gente que, sabe, também sensacionais, assim, é uma coisa que eu fico muito triste, cara, e tento me colocar no lugar, é difícil, né, a gente nunca vai sentir, mas o meu cartão vermelho vai pro racismo, isso aí tem que parar. É isso aí. Tu encerra o episódio... Tu vai me convidar de novo ou não? Mas é evidente. Tá, então tá. Então... Tu encerra o cartão vermelho bem na hora que eu tô com um naco de carne, hein, ô produção? Boa carne. Pô, demais. Carne sensacional. Ambiente sensacional. Papo maravilhoso. Espero que, de verdade, que em breve a gente possa ter de novo aí esse bate-papo. Faremos. Não é só pela carne, tá? Mas a carne é maravilhosa. Cara, sensacional. Estou de Buena Vista aí. Eu vou ser cliente agora aqui. Pode ter certeza que eu vou passar aqui final de semana, vou pegar minha carninha. O que não falta, o que não pode faltar no churrasco do Chiquinho? Um entrecô. Entrecote? O entrecote não pode faltar no churrasco. A galera lá é o Francisco e a Clara só querem entrecô. Ó, um beijo pra família do Chiquinho. Um beijo pra vocês no coração. Tenho certeza também que o sim dele pra estar aqui hoje faz parte da construção da família que fica em casa muitas vezes, né? Beijão pra Juju, minha esposa maravilhosa. Queridona, tá sempre aí com a gente também. Então, a gente vai encerrando por aqui, né? A gente vai continuar nessa carne aqui, espetacular. E o Churrasco ITI vai ficando por aqui. Até o próximo episódio, ó. Beijo no coração de vocês e a gente fica com essa carne aqui. Feito, Chico? Feito? Valeu? Aí, ó. Até o próximo.